Bom dia, nações. Eu, Pedro, estou me preparando para ir na direção daqueles montes, onde fica o rio Piraí, onde eu, Pedro, vou queimar as maquetes. Vou pegar o álcool e o perfume. Ai. E aqui dentro desse carrinho já estão as maquetes para serem montadas na margem do rio Piraí. Piraí, que significa flagelos, o açorrague feito com couro num pedaço de madeira, que significa açoites, flagelos, pragas. Isso significa Piraí. Agora eu, Pedro, estou indo na direção desses montes, que é para o rio onde será queimado as 3 maquetes. Eu, Pedro, olha que visão maravilhosa. Algo que Deus criou. Agora eu, Pedro, já estou bem próximo da montanha que eu, Pedro, vejo lá do vestiário, onde é na empresa onde eu trabalho, e também vejo da rua dos apartamentos, e também vejo da janela de meu quarto. Estou mais próximo do rio agora. Mais lá para frente fica a igreja bem antiga, é uma igreja luterana, que fica bem perto do rio. A natureza que Deus criou é linda. Então vamos lá. Lindos pássaros que Deus fez. Olha. Tudo que Deus criou é lindo. Mas Deus também fez o pastor insensato
como diz na palavra de Deus. Deus falou que criaria um pastor na terra que não cuidaria das ovelhas, que no caso é o anticristo, que é o Papa. Ali é uma igreja luterana antiga, que fica do lado do rio, que é as montanhas que eu, Pedro, vejo da janela de meu quarto e também da rua do apartamento e também do vestiário lá da empresa. Deus fazendo um pouco de vento lá nas árvores. Eu, Pedro, estou quase chegando. E as montanhas ficam bem no lado do rio, aquelas montanhas que o Pedro olha do apartamento, da janela do meu apartamento. A mesma montanha que o Pedro gravei Deus fazendo um raio, encostando nela, há uns meses atrás. E essas montanhas ficam aqui no rio, onde eu, Pedro, vou. Ficam no lado do rio, onde eu, Pedro, vou queimar a maquete. Antes de eu, Pedro, queimar a maquete, na margem do rio, dar uma gravada na montanha que fica no lado do rio. Essa montanha que eu, Pedro, sempre olho da janela de meu quarto, e que um dia eu, Pedro, gravei Deus lançando uns relâmpagos bem nela. Ficam no lado do rio. E esse é o rio onde eu, Pedro, vou queimar a maquete.
Aqui é o mesmo lugar que o Pedro estava aquele dia que Deus deu ordem às aves dos céus para que voassem aqui em cima. Agora o Pedro está indo na margem do rio. Lembrando que quando Deus deu uma visão para o profeta Daniel sobre o fim dos tempos, Daniel estava às margens do rio Ulai, que na verdade hoje fica no atual Irã. Aqui é o rio onde o Pedro vou queimar, onde eu Pedro peguei as 12 pedras e onde eu Pedro vou queimar a maquete, as 3 maquetes. E aqui é a montanha que eu Pedro vejo da janela de meu apartamento. Então, eu Pedro vou começar a tirar as maquetes. Graças a Deus não teve nenhuma avaria. Nessa mais ou menos 1 hora. Cuidar no tirar, para não danificá-lo antes do tempo. Eu Pedro vou dar uma desligada e vou ligar novamente. Eu Pedro já estou começando, já comecei a tirar a maquete e vou prepará-la para botar em cima das 12 pedras. Agora vou pegar as 12 pedras. Agora o Pedro já tirei todas as maquetes e vou montá-la em cima das 12 pedras. As 12 pedras já estão montadas. Eu vou pôr a maquete agora em cima. Ali as montanhas. E aqui é a maquete que o Pedro já montei em cima das 12 pedras, que está misturada às outras pedras do rio. Aqui a maquete da Basílica de São Pedro. A maquete do Auditório Paulo VI e a maquete da Capela Sistina. E aqui é o terço, onde Deus revelou a mim Pedro, também para todas as nações, que é o próprio 666. Eu Pedro vou lançar 7 lances de perfume nessa maquete, onde nem os melhores perfumes poderão salvar Roma no dia que Deus castigar ela, quando se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24. Ah, Senhor Deus, aceite isso como um memorial sagrado. A tua palavra diz: Estainai reu rearim, meai avó enri mein Adonai Osé, chamai vaharedes.
Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora eu, Pedro, vou lançar 7 lances de perfume. 7 vezes cada maquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o resto do perfume em redor. E o resto do perfume em redor. E um pouco no rio. Para finalizar, o restante no rio. Agora eu, Pedro, lançarei álcool na maquete. E vou pôr fogo, simbolizando a destruição da cidade de Roma em um dia, quando se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24. Essas maquetes estão simbolizando, a queima dessas maquetes estão simbolizando quando Deus destruir a cidade de Roma em um dia.
A queima dessa maquete está simbolizando quando Deus destruir a cidade de Roma em um dia para se cumprir. Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24. Onde Deus fala que vai queimar a cidade de Roma no fogo e depois afundá-la no mar. E aqui é o vento, um pouco de vento que Deus está fazendo agora. Ah, que Deus aceite isso como memorial sagrado. A maquete que o Pedro levei 11 dias para fazer e que agora está sendo queimada e simboliza quando Deus destruir a Roma no fogo e depois afundá-la no mar. Esse é o rio que o Pedro tinha pego as 12 pedras. Essa é a montanha que eu sempre gravo, que vocês veem nos vídeos, que eu tenho a visão lá do meu apartamento, fica no lado do rio aqui, que eu, Pedro, peguei as 12 pedras, aqui nesse rio chamado Piraí. Piraí significa flagelo, pragas, açoites, tipo aqueles couro ligado à madeira, que significa flagelo, é punir um animal ou um ser humano. E a vinda das duas testemunhas está muito próxima, as duas testemunhas de Apocalipse 11. São já 20 minutos e 34 segundos de vídeo. E que Deus abençoe a todas as nações. Eu, Pedro, vou ver se gravo mais um pouco antes de voltar. Isso foi em memorial sagrado para Deus. Agora que o Pedro queimei, graças a Deus, as 3 maquetes. E o terço, que significa o 666. Vou mostrar mais um pouco do rio. E agora da maquete. Tá só as cinzas. Aqui, ó, onde vocês estão vendo. Só tá as cinzas. É isso aí. Isso foi feito em memorial sagrado para Deus, que significa
É o dia que Deus destruiu a cidade de Roma em um dia. E que Deus abençoe a todas as nações. Aqui foi Sandro Pedro no canal Eclesiastes 11:5. O Pedro saindo do condomínio onde o Pedro mora, onde Deus lançou o raio no dia 7 de outubro de 2023. Estou indo a pé para o cemitério Dona Francisca para pôr o mel nas 2 taças da Santa Ceia. E o Pedro indo então a pé hoje. Deus me botou no coração de ir a pé hoje para o serviço. E antes de entrar no serviço, fazer aquele simbolismo de botar o mel nas 2 taças, as 2 últimas segundas taças da Santa Ceia. Daqui até o cemitério Dona Francisca vai dar a pé 8 quilômetros. Relembrando que hoje é 9 de Ave de 5.785, 3 de agosto de 2025, o último dia de jejum lá na cidade de Jerusalém, no país de Israel. Hoje 9 de Ave de 5.785, onde o povo judeu lembra a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém. Hoje é o 21º e último dia
desse jejum. Eu, Pedro, indo em rumo ao cemitério Dona Francisca a pé. Eu, Pedro, indo a pé até o cemitério Dona Francisca para fazer aquele simbolismo sagrado, assim como também Pedro queimei as maquetes às margens do rio Piraí, a maquete da Capela Sistina, do Auditório Paulo VI e da Basílica de São Pedro. Eu, Pedro, vou ligar o flash porque já está escurecendo. Aqui já é mais uma rua aqui do bairro Vila Nova, na cidade de Joinville. Como eu, Pedro, falei, ali de casa, onde Deus lançou o raio, no condomínio onde eu, Pedro, moro, no dia 7 de outubro de 2023, até o cemitério Dona Francisca, onde farei aquele simbolismo sagrado para Deus. Dará 8 quilômetros, mais ou menos 8 quilômetros. Essa rua ali, Dona Francisca, ela começa ali no centro da cidade de Joinville, no centro dessa cidade. Passa pelo cemitério do Dona Francisca, onde o Pedro vai fazer o simbolismo. Essa rua Dona Francisca se transforma em estrada Dona Francisca e vai até a Serra da Dona Francisca, onde nasce o rio Piraí. E esse rio Piraí, ele vai para o bairro Vila Nova, onde o Pedro mora, ali onde o Pedro queimei as 3 maquetes. Se eu não me engano, em 2023, eu, Pedro, queimei essas 3 maquetes, a maquete da Capela Sistina, do Auditório Paulo VI e da Basílica de São Pedro. Também como simbolismo contra a cidade, contra a mulher vestida de azul e vermelho de Apocalipse 17, onde Deus fala que dessa cidade, que é a cidade de Roma, ela reina sobre todos os presidentes da terra, onde o diabo dessa cidade de Roma reina sobre todos os presidentes da terra. Aqui é um pequeno rio que vai para a direção onde o Pedro mora. Uma pequena Assembleia de Deus aqui na cidade de Joinville, Deus já fazendo anoitecer. E o Pedro, acabei de mostrar uma pequena Assembleia de Deus. Uma vez eu, Pedro, ia na Assembleia de Deus, fui batizado no ano de 2001, que foi o início do século 21. Eu, Pedro, continuando ainda indo na direção do cemitério Dona Francisca. Aqui já é uma rua com mata, mais fechada. E eu, Pedro, indo para colocar o mel nas 2 segundas e últimas taças da Santa Ceia, simbolizando a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém e a breve construção do terceiro. Esse terceiro templo também não vai ser de Deus, vai ser construído pelo próprio Satanás, que reina lá de Roma e que reina sobre todos os reis da terra.
Aqui já é uma rua meio na mata, uma rua mais fechada. E Deus fazendo anoitecer na cidade de Joinville. Agora já é passada das 18 horas. Hoje, 3 de agosto de 2025. No calendário judaico babilônio, já é o calendário judaico babilônico. Hoje é 9 de Ave de 5.785. Agora aqui já é outra reta. Eu, Pedro, indo na direção do bairro Costa e Silva. Aqui ainda é o bairro Vila Nova, onde o Pedro mora. Aqui já é um viaduto, aqui onde o Pedro estou. Já é um viaduto onde passa uma BR principal por cima, lá onde vai passar um caminhão. Esse viaduto aqui ele separa o bairro Vila Nova, onde o Pedro mora, do bairro Costa e Silva. Agora o Pedro continua indo a pé até o cemitério Dona Francisca. Agora eu, Pedro, vou entrar nessa outra rua que vai na direção da rua Rui Barbosa, aqui no bairro Costa e Silva. Agora eu, Pedro, estou aqui. Agora eu, Pedro, estou aqui na rua Jacob, indo na direção da rua Rui Barbosa, aqui no bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville. Eu, Pedro, ainda na rua Jacob, ali naquela esquina ali, já vai ser a rua Rui Barbosa. Eu, Pedro, vou entrar à direita. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Daí essa rua aqui, eu, Pedro, entrando à direita, vai ser a rua, saindo da rua Jacob, será a rua Rui Barbosa. Essa rua aqui já é a rua Rui Barbosa, onde eu, Pedro, tenho que seguir reto até chegar na rotatória, aonde ali na rotatória pego a Dona Francisca, a rua Dona Francisca, à esquerda. Hoje, 3 de agosto de 2025, eu, Pedro, resolvi desviar um pouco da rua Rui Barbosa para gravar essa igreja ali, que é uma das filhas da mulher vestida de azul e vermelho, a cidade de Roma, de Apocalipse 17. Essa igreja, uma igreja católica romana, uma das filhas da mulher vestida de azul e vermelho, de Apocalipse 17.
onde Deus fala ali em Apocalipse 18, que Deus vai destruir a cidade de Roma. Deus vai destruir a cidade de Roma em um dia. Então eu, Pedro, vou pegar a rua Rui Barbosa novamente. Irei em sentido ao cemitério Dona Francisca. Pedro, eu vou pegar uma rua mais para frente e virar à esquerda. Esse é o templo, uma filha da mulher vestida de azul e vermelho de Apocalipse 17, a cidade de Roma, onde Deus diz que destruirá a cidade de Roma num único dia, onde os marinheiros estarão de longe vendo a fumaça do seu incêndio e falando: ai, ai, da grande cidade que estava ornada de ouro, pedras preciosas e coisas agradáveis, porque num só dia veio o seu juízo. Escrito em Apocalipse 18. Aonde, quando Deus destruir a cidade de Roma, não haverá também mais o barulho desses sinos, e se cumprirá Apocalipse 18. Eu, Pedro, descendo esse pequeno morro, onde é essa igreja pagã, em rumo à rua Rui Barbosa, virando à direita, indo para a rotatória, e virando à esquerda para a Dona Francisca, indo para o cemitério dos imigrantes. Hoje, 8, me perdoe, hoje não é 8, hoje é dia 3 de agosto de 2025, 9 de ave de 5.785 no calendário judaico-babilônico. Agora o Pedro já estou na rua Rui Barbosa, seguindo em direção ao cemitério Dona Francisca. Deus fazendo um pouco de vento, nublado na cidade de Joinville. Hoje, dia 3 de agosto de 2025, 9 de ave de 5.785. Eu, Pedro, saí mais ou menos 5h30 da tarde e agora são 19 horas e 1 minuto. Agora é o Pedro saindo aqui da rua Rui Barbosa. Aqui é a rotatória da antiga empresa onde eu trabalhava. E para lá é a rua Dona Francisca, em direção ao cemitério Dona Francisca. Eu, Pedro, nesse dia 8, me perdoe, não, hoje eu, Pedro, estou com 8 na mente, mas na verdade hoje é dia 3 de agosto de 2025 e na verdade dá 8 quilômetros de lá do condomínio onde eu
Pedro mora, onde Deus lançou o raio no dia 7 de outubro de 2023. Desde lá, onde o Pedro mora, onde Deus lançou o raio, no condomínio, até o cemitério Dona Francisca, dará 8 quilômetros exatos. E o Pedro continuando, agora pegando a rua Dona Francisca. Repetindo a rua Dona Francisca. A rua Dona Francisca começa ali no centro da cidade de Joinville. Passa o cemitério Dona Francisca, se transforma em estrada Dona Francisca, vai até a Serra Dona Francisca, onde nasce o rio Piraí, que vai para o bairro Vila Nova, onde o Pedro queimei em 2023, se eu não me engano, as 3 maquetes que o Pedro construía em 11 dias. A maquete da Basílica de São Pedro, a maquete da Capela Sistina e a maquete do Auditório Paulo VI, que o Pedro levei 11 dias para ser construído. Terminei no dia 31 de dezembro de 2022. Em 2023 eu, Pedro, queimei as margens desse rio Piraí, que fica ali no bairro Vila Nova, ali onde o Pedro mora. Repetindo, essa rua Dona Francisca começa ali no centro da cidade de Joinville e passa pelo cemitério Dona Francisca, onde o Pedro vou botar o mel nas taças. Se transforma em estrada Dona Francisca, vai até a Serra Dona Francisca, onde Deus fez a nascente do rio Piraí, que vai na direção do bairro Vila Nova, onde o Pedro queimei as 3 maquetes que o Pedro construiu em 11 dias. A maquete da Capela Sistina, a maquete do Auditório Paulo VI e a maquete da Basílica de São Pedro. Também foi um simbolismo contra a igreja de Satanás, que fica na cidade de Roma. E o Pedro continuando a ir pela Dona Francisca. Hoje é dia 3 de agosto de 2025. Eu, Pedro, já estou próximo do cemitério Dona Francisca. Já estou aqui na minha mochila com as 2 tacinhas, a moeda de 25 centavos e também os 7 perfumes, a folha seca que o Pedro ajuntei com o vento que Deus trouxe, um vento forte em Joinville no dia 28 de julho de 2025. Ontem faleceu a mãe do pastor da igreja que a minha mulher vai, a igreja, uma pequena igreja do bairro Vila Nova chamada Efatá. Morreu a mãe dele ontem, no sábado, dia 2 de agosto de 2025. E que Deus console a família do pastor Daniel. E que Jesus ressuscite a mãe dele no último dia. E a vinda de Jesus nas nuvens dos céus está muito próxima. Deus fazendo um pouco de vento na cidade de Joinville nesse exato momento. E eu, Pedro, estou perto do cemitério Dona Francisca. Deus fazendo vento. Agora o Pedro estou sentindo um pouco mais forte. Quando o Pedro estou perto já do cemitério Dona Francisca. E hoje foi o enterro da mãe do pastor Daniel. Que Deus console a família e ressuscite a sua mãe no último dia e que viva para sempre também nos céus. Deus fazendo vento no terreno aqui no lado do cemitério Dona Francisca. Deus fazendo um pouco de vento. E eu, Pedro, agora vou entrar. Vou entrar no cemitério Dona Francisca para fazer o simbolismo. Que Deus aceite como símbolo sagrado. Deus sempre pediu para seus profetas desde a antiguidade utilizar algo para simbolizar
acontecimentos que Deus falou que vai acontecer nos fins dos tempos. Eu, Pedro, entrando então no cemitério Dona Francisca, nesse dia 9 de Ave de 5.785, onde é o 21º dia de jejum lá em Israel, 21º e último dia de jejum do dia 9 de Ave, do dia 9 de Ave de 5.785, onde o povo de Israel relembra a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém, também a derrubada dos muros de Jerusalém e quando os romanos queimaram a Torá, e também é relembrado a construção do terceiro templo de Jerusalém, que vai acontecer nesse fim dos tempos. Não será um templo para Deus, porque o próprio Satanás lá de Roma dará ordem para os reis da terra, as nações da OTAN, o bode de Daniel 8, para que construam o terceiro templo de Jerusalém, que na verdade não será de Deus. Eu, Pedro, agora subindo as escadarias do cemitério Dona Francisca. Como vocês estão vendo, Deus fazendo um pouco de vento aqui na cidade de Joinville. Eu, Pedro, aqui diante de um túmulo, aqui na Dona Francisca, cemitério Dona Francisca. Eu, Pedro, botando o mel em uma das duas taças. Simbolizando a destruição do primeiro templo de Jerusalém e o segundo templo de Jerusalém. Simbolizando também a construção do terceiro templo de Jerusalém, que vai ser nesse fim dos tempos. Também simbolizando Jeremias 25, a ira de Deus contra todos os reis da terra. Deus fazendo ventos. Nessa taça aqui já. Eu, Pedro, vou pôr a moeda de 25 centavos já nessa. Ó, a moeda de 25 centavos do Brasil. E atrás tem a efígie do rosto do primeiro presidente do Brasil. Eu, Pedro, já fiz alguns vídeos sobre essa moeda. Essa moeda vai dentro dessa taça com mel. Agora eu, Pedro, vou pôr mais um pouco de mel em cima. Opa, caiu. Tá meio complicado de botar, porque o mel ele tá consistente. Ó. Essa é a primeira taça, já com a moeda de 25 centavos dentro. Eu, Pedro, vou tampá-la. Agora eu, Pedro, vou pôr mel na segunda taça. Agora o Pedro tô pondo mel na segunda taça. Pegar mais um pouco. Hoje não deu para trazer o recipiente mesmo do mel, porque a minha esposa também está usando o mel para dar aula para as crianças.
Só que a aula para as crianças já não é tão pesado como essas profecias do Todo-Poderoso, de Jeremias 25, a palavra de Deus contra todos os reis da terra nesse fim dos tempos. Com esse mel aqui, o Pedro já fecha a segunda taça. As duas taças com mel. Pingou um pouco no túmulo. Agora, esse mesmo restinho. Agora esse mesmo resto que ficou desse mel, eu, Pedro, vou comê-lo. Simbolizando também quando veio as 7 vozes, os 7 trovões do Apocalipse, e a palavra de Deus diz que era para João não escrever, porque seria necessário que ele profetizasse sobre muitos povos, tribos, línguas e nações, e sobre muitos reis ainda. Deus deixou essas vozes dos 7 trovões para esse fim dos tempos, que será escrito nesse fim dos tempos. E esse mel que sobrou, eu, Pedro, vou comer. Agora, para completar, o simbolismo, esse dia 9 de Ave de 5.785, 3 de agosto de 2025, para completar esse simbolismo, já as duas taças já estão com mel. Eu, Pedro, vou lançar esses 7 perfumes em 7 palanques. Em 7 palanques, na frente dessas duas colunas onde o Pedro lancei lá as 2 primeiras taças de mel. Então agora eu, Pedro, vou pegar esses 7 perfumes e vou lançar essas 2 taças de mel na planície, mais essa folha seca que Deus fez, assoprou lá no condomínio onde o Pedro mora, no dia 28 de julho de 2025, quando Deus fez ventos fortes aqui na cidade de Joinville. Agora eu, Pedro, vou guardar esses 7 perfumes aqui no bolso para movimentar melhor até lá na planície. Agora eu, Pedro, deixa o Pedro já arrumar aqui. Eu, Pedro, agora estou com as 2 taças de mel. Eu, Pedro, agora estou com as 2 taças de mel e vou levar em direção para jogar na planície, em direção a essas 2 colunas. Essas 2 colunas, onde lá embaixo o Pedro joguei na direção dessas 2 colunas as primeiras 2 taças de mel. Eu, Pedro, estou descendo para jogar as 2 taças de mel e os 7 perfumes.
Hoje, dia 3 de agosto. Hoje, dia 3 de agosto de 2025. E o Pedro descendo para jogar na frente dessa escadaria que fica em direção das duas colunas principais do cemitério. Estou descendo embaixo dessa escadaria. Em frente a essas escadarias será jogado as duas taças de mel. Essas duas, eu, Pedro, estou já com mel. E uma das duas taças, lembrando, está com a moeda de 25 centavos dentro do mel. Eu, Pedro, já estou na direção das duas colunas, onde o Pedro estava. Aquelas duas colunas lá. E essa aqui é as duas taças de mel, uma com já a moeda de 25 centavos dentro. E o Pedro vou jogá-las. Aqui, as duas taças de mel, uma com a moeda de 25 centavos dentro. O Pedro vai jogar. Eu, Pedro, joguei já as duas taças de mel nessa planície que fica em frente das duas colunas onde o Pedro botei o mel, ali no cemitério. Agora o Pedro jogarei. Agora o Pedro jogarei a folha seca também. E o Pedro jogarei também a folha seca que Deus soprou com o vento lá no condomínio onde o Pedro mora. O vento forte que Deus trouxe na cidade de Joinville no dia 28 de julho de 2025. Ela ficou para esse lado. É melhor ficar para o lado de lá da cerca. Agora o Pedro jogarei os 7 perfumes em 7 colunas que ficam na frente onde o Pedro joguei o mel. Vou jogar primeiro nessa primeira. Esse é o primeiro perfume. Eu, Pedro, vou levar só o frasco para casa. Agora, jogar o segundo perfume. Esse foi o segundo perfume. No segundo palanque da planície onde o Pedro joguei o mel. Agora o Pedro vai jogar o terceiro perfume. Eu, Pedro, joguei o terceiro perfume. Contando daqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora o Pedro vai jogar o quarto perfume. Eu, Pedro, joguei o quarto perfume no quarto palanque. Agora o Pedro vai jogar o quinto perfume no quinto palanque.
Agora o Pedro vai jogar o sexto perfume no sexto palanque. E por último o Pedro vai jogar o sétimo perfume no sétimo palanque da cerca da planície onde o Pedro jogou as duas taças, as duas últimas segundas taças de mel. Nesse dia 9 de ave de 5.785, Deus fazendo um ventinho um pouco mais forte. Esse foi o simbolismo que creio que Deus pôs em meu coração de fazer, que era fazer esse último simbolismo aqui na rua Dona Francisca e também no cemitério Dona Francisca, esse último simbolismo aqui nesse lugar, simbolizando os 21 dias de jejum, desde o dia 17 de Tamuz, de 5.785, até hoje, dia 9 de Ave, de 5.785, ou dia 13 de agosto de 2025, até hoje, 3 de agosto, desde o dia 13, desde o dia 13 de julho, que foi dia 17 de Tamuz, até hoje, 3 de agosto, dia 9 de Ave, deu 21 dias de jejum. Também simbolizando a breve construção do terceiro templo pagão de Jerusalém. Também simbolizando a ira de Deus contra todos os reis da terra. Em Jeremias, capítulo 25, onde quando Deus deu essa profecia para Jeremias, no capítulo 25, Jeremias já estava recebendo a palavra de Deus, já estava conversando com Deus já há 23 anos, onde Deus fala que começou já de madrugada para avisar os seus servos, os profetas, para falar das coisas futuras que Deus faria e traria ao mundo, desde Abraão até os dias de hoje. E por último, Deus falou através de seu Filho, o Messias Jesus Cristo. E nações sigam a Jesus, porque é o único caminho para chegar a Deus. E também o Pedro também tinha falado sobre Deus cobrar uma tarifinha de 25 centavos dos reis da terra, simbolizando que Jeremias 25, que Deus trará a ira sobre todas as nações da terra, porque se Deus começa pela cidade de Jerusalém, que se chama pelo seu nome, a castigar, Deus fala que também vai trazer a espada sobre todos os moradores da terra. Hoje, o 21º e último dia do jejum desde 17 de Tamuz de 5.785 até hoje, 5 de Ave de 5.785, e Deus parece que está começando a fazer um pouco chuviscar, um pouco de chuva, e que seja feita conforme a vontade de Deus. Eu, Pedro, vou agora ali no ponto de ônibus em frente ao cemitério Dona Francisca, e aqui termina o vídeo, e que Deus abençoe a todas as nações do mundo e sigam Jesus, o Messias, porque Ele é o único caminho para chegar a Deus. E até esses judeus que acreditam nos rabinos que não confessam a Jesus, até esses judeus eles vão ter que conhecer Jesus e seguir os seus ensinamentos para ser salvos. Não é só porque a pessoa é judeu que será salva, também tem que seguir o caminho que Deus pôs, que é Jesus Cristo, onde até no tempo de Moisés, o próprio Moisés falou a respeito de Jesus, quando Moisés falou: eis que Deus suscitará um profeta semelhante a mim no meio de vossos irmãos, e acontecerá que todo aquele que não ouvir a voz desse profeta que falar em meu nome, eu pedirei honra. O próprio Moisés falando
que Deus enviaria Jesus Cristo. E quando Deus falou que a descendência, falou para o próprio Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar, Deus já estava falando da descendência de Abraão até Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. E que Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo.